Novos tempos, novos sentidos. Em época de muitos conflitos pessoais, familiares e no próprio ambiente de trabalho, a reflexão sobre perdoar e reconciliar passa a ser algo fundamental na vida de qualquer pessoa. O conceito de perdão precisa sair dos limites da vida religiosa e entrar na lista das virtudes políticas e do crescimento humano em geral. Muitas pessoas sentem dificuldade em perdoar e confundem o significado do perdão e reconciliação. Para conversar com a gente sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio a facilitadora voluntária da Espere, Escola de Perdão e Reconciliação, Cristina Junqueira. Cristina, muito obrigada. Bem? A gente que agradece a oportunidade de estar aqui presente hoje. Obrigada. E a gente começou, o programa falando que a gente passa por muitos conflitos pessoais. Queria saber qual que é a importância da gente saber administrar esses sentimentos, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. Olha, a importância de saber lidar com as emoções é principalmente a harmonia, né? De harmonizar os relacionamentos e saber administrar as emoções é uma prevenção, não deixa de ser uma prevenção da violência, que é o objetivo das Esperes, Escola de Perdão e Reconciliação. Então, o perdão é uma prevenção. Então, quando eu consigo administrar, é o primeiro passo, eu saber administrar as emoções. Existe um conceito, uma definição para perdão e reconciliação? Olha, o perdão, a pessoa pode, é uma decisão, não é um sentimento. O perdão, ele não é esquecer. O perdão é eu saber lembrar da mágoa sem sentir dor. E o perdão depende só da pessoa, de uma pessoa. A reconciliação depende das duas pessoas envolvidas. Então, uma coisa não está diretamente ligada à outra, não, né? Eu posso perdoar e não reconciliar. Porque a reconciliação eu dependo da abertura do outro concordar em se aproximar e reconciliar. A consequência do perdão é a reconciliação? Não deixa de ser um caminho para a reconciliação, mas nem sempre a pessoa que perdoa, ela quer reconciliar, ela quer perdoar. A gente, inclusive, trabalha muito a questão do perdão, que é o mais importante de todos, a si mesmo, né? Então, não tem reconciliação, seria uma reconciliação comigo mesma, e até de pessoas já falecidas, que não envolve a reconciliação. Mas aquela carga que estava dentro de mim, uma pessoa que até já faleceu, eu vou me livrar dessa carga. Eu vou me tornar, eu acho que o principal de saber lidar com as emoções e de decidir pelo perdão é eu me tornar mais leve. Às vezes as pessoas, elas pensam muito no perdão, elas pensam muito no outro, né? Perdoar o outro, mas esquecem que também... A primeira coisa, eu não tenho perdoar condição a si, né? de perdoar outra pessoa se eu não me perdoo. Se eu não estiver curada, né? Se eu não estiver curada. Né? O perdão é uma cura de uma mágoa. Não quer dizer que eu vou esquecer aquela mágoa. Só que quando eu penso nela, eu não sofro mais. Por quê? Porque a ferida já cicatrizou. É como se fosse uma ferida e ela cicatrizou. Cristina, e existem etapas para que o perdão e reconciliação sejam alcançados? Existem, porque o perdão é um processo, né? Eu não vou decidir a perdoar, vou perdoar e pronto, perdoei. Eu passo por um processo. E no curso a gente justamente faz esse caminho do perdão, começando pela motivação, que é incentivando a pessoa a conhecer o perdão, senão ela nem volta mais. Então, de uma certa forma, a gente mostra para ela os benefícios que o perdão traz, seria a motivação. Depois, na motivação, a gente trabalha também a questão das Esperes, né? Qual que é a dinâmica que vai ser usada durante o curso. Depois da motivação, vem da obscuridade à luz. O que é da obscuridade à luz? A luz seria o perdão. Então, eu estou no escuro, eu vou encontrar a luz. Quer dizer, a minha vida vai receber uma luz diferente através do perdão. E o que eu trabalho da obscuridade à luz? Aí que eu trabalho as emoções, como lidar com as emoções. Porque, por exemplo, a raiva todo mundo tem, mas tem que saber como lidar. O mais importante é saber como lidar com a raiva. Então, eu trabalho muito essa questão da emoção nesse módulo, como lidar com as emoções, que é super, hiper ligado ao perdão. Né? Porque se eu sinto mágoa, eu estou lidando com um lado meu, de uma fragilidade emocional.
Porque a mesma coisa, para uma pessoa, ela pode ser uma agressão e para outra não. Então, eu tenho que saber lidar com as minhas emoções. Depois vem um módulo que é descido pelo perdão. O perdão é uma decisão e a pessoa tem que decidir. O que é a decisão pelo perdão? O perdão é uma atitude de vida, então eu tenho que agir. Não adianta falar, eu perdoei e continuar com aquela mágoa lá dentro, com aquela dificuldade de ver a pessoa, de outra forma. Então, é muito importante que quando a pessoa fala, eu te perdoo, eu perdoei, ela perdoe de verdade, né? De verdade. Porque às vezes fala que perdoa e numa próxima discussão joga aquilo na cara da pessoa de novo, né? Ela tem que estar certa daquela decisão e mudar a atitude dela de vida. Depois vem o módulo que a gente fala que é a espinha dorsal do curso, porque é o mais importante de tudo, que é ver com outros olhos. O que é ver com outros olhos? Eu tentar enxergar aquela pessoa, aquele conflito, de outra forma, outro ângulo. Não focar só naquela atitude que me agrediu, que me magoou, né? O que está, se eu estivesse no lugar dela, me colocar no lugar do outro, isso é muito importante. Será que eu não estaria fazendo a mesma coisa? Que contexto essa pessoa está vivendo, no momento que ela me magoou, o que ela passou no dia? De repente, é uma coisa que aconteceu com outra pessoa e ela descarregou em mim, porque comigo ela tem mais liberdade, ela tem espaço para isso. E Cristina, por que é tão difícil, né, para algumas pessoas perdoar? Eu acho que, às vezes, a dificuldade que as pessoas têm de perdoar é porque elas acham que é uma atitude de humilhação, ou elas querem se fazer de vítima. Para ela é importante ela se fazer de vítima, de falar que o outro o magoou, que o outro o atingiu de uma certa forma. Inconscientemente, a pessoa às vezes nem tem consciência disso. Mas tem gente que acha que é uma atitude de humildade, de muita humilhação você perdoar. E qual que é a importância do perdão para os terceiros ali envolvidos? É muito importante, porque quando há um conflito entre um grupo de família, ou um grupo de trabalho, ou um grupo de amigos, de uma certa forma, isso causa uma desarmonia no grupo, né? Porque as pessoas ficam constrangidas, sem saber assim, ai meu Deus, como é que eu faço? Até para convidar para um evento, se eu convido a outra, a fulana vai achar ruim. Então, isso causa e começa a alimentar uma desarmonia, né, entre as pessoas. Então, eu acho que prejudica muito a paz, a harmonia entre as pessoas. Mas aí, continuando o caminho do perdão, depois do ver com outros olhos, tem a questão da aceitação do outro em mim, eu aceitar a pessoa como ela é. As pessoas são diferentes, todo mundo erra, aceitar o erro, nós somos errantes, né? Por ser humanos, nós somos humanos, então não existe ninguém que um dia não erra. Então, aceitar o erro da pessoa, aceitar as dificuldades dela. Bom, esses são os módulos do perdão. Aí a gente vem com os módulos da reconciliação. O módulo da reconciliação começa com a verdade, trabalhar a verdade. Por que a verdade? Porque a gente tem que entender o seguinte, que ninguém tem uma verdade única. Que a verdade é construída com as verdades de todas as pessoas juntas. Eu não sou o dono da verdade. Dentro desse modo da verdade, a gente trabalha muito até a questão dos equívocos, né? Do não julgamento, não julgar as pessoas por uma cena que você assistiu, por uma atitude que ela teve. Vamos procurar saber primeiro, conversar com aquela pessoa. Que contexto que ela está vivendo naquele momento, né? Quem é aquela pessoa, por que ela fez isso? De repente, se eu estivesse ali, eu faria a mesma coisa. Então, o não julgamento é muito importante. Outra coisa dentro da verdade que é importante é a comunicação assertiva, né? Então, é muito importante essa questão de eu comunicar assertivamente. E o que é comunicar assertivamente? Né? Primeiro, eu escolher a hora certa. Se eu sou agredida, por exemplo, ali não é o momento de haver um diálogo, naquele momento que eu estou com raiva, né? Então, respirar fundo, calar, silêncio, esperar o momento certo para eu colocar para a pessoa e tentar um diálogo com ela. E essa comunicação é muito importante no sentido assim, de usar a palavra certa, como eu já falei, olhar no olho da pessoa, tentar escutar a pessoa, que muitas vezes a pessoa não escuta, só fala e não consegue escutar o outro. É muito importante escutar o outro.
Porque quando eu escuto a pessoa, eu estou validando, né, o que ela está me falando, eu estou dando valor. Bom, depois da verdade vem o outro módulo, que é a justiça restaurativa. A justiça restaurativa é muito no sentido de todas as pessoas erram e têm o direito de restaurar. A gente até trabalha nesse dia, a gente sempre termina o curso com um ritual. E a gente quebra um vaso, acidentalmente, entre aspas, justamente para depois as pessoas que estão participando, elas colam esse vaso todo, para ver que é possível restaurar, como um vaso quebrado. E que ele vai voltar a ter a utilidade que ele tinha antes, apesar dele estar todo remendado. A cicatriz ficou lá, a marca do vaso quebrado ficou, mas ele volta a ter a utilidade dele. Para finalizar, vamos falar do curso, então? Vamos curso. Falar um pouco da Espere. A Espere é uma escola de perdão e reconciliação que foi criada em Bogotá, né, por um padre, não é ligado à igreja, no sentido assim, não é uma pastoral da igreja. A gente administra aqui em Belo Horizonte já tem 11 anos, e onde nos acolhe, porque é um trabalho voluntário, então nós não temos aporte, né, suporte nenhum financeiro. Então, as paróquias sempre acolhem a gente, e a paróquia de Santa Efigênia, da igreja, já tem mais de 10 anos, foi a primeira que nos acolheu, e vai estar programado já um curso para começar dia 3 de março, então vão ser 9 terças-feiras, de 2 às 6. E quem quiser fazer inscrição, as inscrições estão abertas até o dia 27. Quem quiser alguma informação, estou com a minha cola aqui com o telefone da igreja, que é a Igreja Santa Efigênia, fica na rua Álvares Maciel, 223, na Santa Efigênia, e o telefone é 3241-1348. Então, quem quiser maior informação a respeito das inscrições, é uma vez por semana, 9 encontros. E o último encontro é um encontro de celebração e pacto, porque a gente trabalha muito a questão de sempre celebrar as coisas boas da vida. Ok, Cristina, muito obrigada. A gente que agradece a oportunidade, inclusive, de divulgar o curso, né? Porque poucas pessoas sabem que existe, então é uma maneira de divulgar, né? Obrigada, viu? Obrigada a vocês. Obrigada a você que nos acompanhou. Continue ligado na nossa programação e entre em contato com a gente através das nossas redes sociais. Até semana que vem.